Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Para a gente entender melhor, vamos voltar um pouquinho na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, esses dois países estavam lado a lado, tá? E logo depois que a guerra acabou, que a Alemanha foi vencida, começou uma corrida entre esses dois países para mostrar para o mundo qual que era o seu poder bélico, econômico, enfim. Então os dois, eles praticamente correram para chegar na Alemanha e tentar mostrar quem que estava ganhando, né? Quem que era mais poderoso. E eles chegaram juntos. Então naquela época a Alemanha, ela foi dividida em 4 partes, tá? Já já eu vou explicar. Então essa Guerra Fria foi uma guerra ideológica onde os Estados Unidos e a União Soviética, eles queriam a supremacia mundial, tanto bélica quanto econômica, tá? Então de um lado era capitalismo e do outro socialismo. O capitalismo, ele visa o lucro, o acúmulo de dinheiro, privatização das empresas, privatização do meio de produção, tá? E o socialismo da União Soviética, ele visa a nacionalização das empresas, igualdade social, o Estado, ele é do povo, então toda a riqueza é dividida entre a população, o modo de produção também, enfim. Então eles brigavam para ter a supremacia de suas ideias na política, né, no mundo todo. Então, desde o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, o mundo já foi dividido nessas duas ideologias, tá? Então isso é muito importante entender. Bom, como eu estava falando de Alemanha, então eu já vou falar sobre a divisão da Alemanha, o que que aconteceu. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, a Alemanha ela perdeu, então o país foi dividido em 4, né? Uma parte para os Estados Unidos, outra parte para a França e a outra parte para a Inglaterra e uma parte para a União Soviética. Esses 3 primeiros países, eles eram capitalistas, então eles ficaram do lado ocidental e o socialismo, né, da União Soviética ficou com o lado oriental. Ambos fizeram suas repúblicas e é óbvio que os Estados Unidos começou a ajudar de uma forma geral todos os países que eram sob sua influência, né? E aí naquela época o Stalin começou até a bloquear tudo que ia para o lado capitalista, porque não era justo eles terem ficado com uma parte geográfica maior, né, e ainda conseguirem se desenvolver mais. Então, em 1961, foi construído o Muro de Berlim, né, onde evitava a fuga de pessoas de um lado para o outro, justamente para ele conseguir demarcar essas zonas de influência, né, capitalismo de um lado e socialismo de outro, né? E por que tudo isso? Porque assim que foi determinado essa corrida entre esses dois países, ambos fizeram os planos para ajudarem todos os países que estavam sob sua influência, né? Então, os Estados Unidos fez o Plano Marshall, onde ele ajudava na reconstrução da Europa, né? E a ajuda financeira para todos os países capitalistas. Isso visava combater principalmente o avanço e o crescimento que estava tendo dos países socialistas. E também fez a OTAN, onde era um pacto militar entre todos os países capitalistas que um ajudava o outro em caso de ameaça, tá? É claro que na União Soviética não ia ficar para trás e ela também fez os seus planos. Ela fez a Comecon, que era o Conselho de Assistência Mútua Econômica entre os países socialistas, né? Então, um ajudava o outro e a União Soviética ajudava todos, de forma geral. E também fez o Pacto de Varsóvia, que era um pacto militar que ajudava todos os países socialistas em caso de ameaça, né? Então, era uma defesa militar, tá? Bom, a Guerra Fria, pessoal, ela ficou muito conhecida também pela corrida bélica e pela corrida espacial. Então, assim, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, a importância para eles era mostrar todo o seu poder
né, todo o seu poder com armamentos, com armas nucleares, com tecnologia espacial, enfim. Então começou essa corrida louca para mostrar para o mundo do que esses países eram capazes, tá? Então o primeiro país, né, o primeiro país que chegou a fazer alguma coisa foi a União Soviética, que em 1957 conseguiu mandar um satélite artificial para o espaço e ficou super famoso por isso. Depois também conseguiu mandar um homem no espaço, tá? Teve até o caso da cadelinha que mandaram para o espaço. E aí os Estados Unidos viu que estava ficando para trás, já pensou em vários jeitos de não ficar para trás e ser melhor do que a União Soviética. Foi nesse período que ele mandou o homem para a Lua, né, em 1969, e aí passou na televisão, ficou super famoso, meio que ganhou essa corrida da União Soviética, né? Só para vocês terem noção, essa corrida foi tão séria, essa corrida tecnológica, que nessa época que começaram a criar várias empresas de espionagem, porque tanto um lado quanto o outro, eles queriam saber o que cada país estava planejando. Então criaram a CIA, por exemplo, nessa época. E também eles tiveram até que fazer um acordo de paz para nenhum dos dois lados tentarem tomar o espaço, né? Tomar posse do espaço. Então, só para vocês terem noção como que era louco essa Guerra Fria, que não teve um conflito armado entre os dois, mas a gente sabe que indiretamente eles participaram de vários conflitos, né? Mas diretamente não. E assim, eles queriam mostrar todo o seu poder para o mundo e eles queriam a hegemonia, né, mundial da economia e a bélica também. Nos próximos vídeos vocês ficam ligados que eu vou falar sobre a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Revolução Cubana e de todos os movimentos culturais que estavam acontecendo nessa época, tá? Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, só deixa uma perguntinha aí. Até já já!